Você está na Rádio Câmara de Sete Lagoas e acompanhando também a nossa programação pela TV Câmara, canal 11.2 digital e as nossas redes sociais oficiais Câmara Municipal de Sete Lagoas. Você sabe, essa semana reservamos para falar de combate às drogas, uma semana muito importante, e recebemos durante toda a semana várias pessoas com expertises diferenciadas falando um pouco sobre esse assunto e esse tema que é muito importante. E hoje, nesse Em Pauta, eu converso com o doutor Tiago de Amorim Miranda, que é advogado e coordenador jurídico do gabinete do vereador Ivan Luiz, que levanta muito bem essa bandeira. Tiago, prazer em receber aqui no nosso Em Pauta. Muito prazer é meu, Edmilson, muito obrigado pelo convite. Eu espero poder contribuir com o tema em pauta e assim levar a todos o meu conhecimento sobre os crimes, né, envolvendo o mundo das drogas. Nós conversamos com várias pessoas aqui, pessoal da Polícia Militar, das ações do PROERD, falamos também com o vereador Ivan Luiz, que está mergulhado, diretamente ligado à Associação Família de Caná, sem fins lucrativos, voltada para esse tema das drogas e álcool. Então, eu quero conversar com você hoje, já que você está na parte jurídica, é advogado, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a criminalidade dentro da dependência química, doutor. É muito comum, na minha experiência profissional, eu me deparar com vários casos que envolvem a traficância, né, e também o uso de drogas. Infelizmente, o universo é crescente nesse aspecto. A cada dia, em conversa com os colegas que também militam nesse campo, percebe-se que o número de processos aumenta exponencialmente. Infelizmente, as pessoas elas estão absortas nesse universo e o nosso papel como jurista, né, e como guardião dos direitos humanos é tentar fazer com que o Poder Judiciário ele diferencie aquela pessoa que realmente é um usuário de drogas e essa pessoa é um doente, né, precisa do acolhimento não só do Estado, mas também da família e da sociedade em geral, do bandido, que é o traficante em si. A diferenciação legislativa ela decorre não só da quantidade como as pessoas costumam pensar, né? É possível, por exemplo, uma pessoa que esteja portando um só cigarro de maconha ser enquadrado no crime de tráfico se ela estiver praticando outras condutas que estão lá no tipo penal do artigo 33 da Lei 11.343. Às vezes a pessoa está portando um cigarro, mas ela tem apetrechos, ela tem cadernos de anotação, ela tem ligações de WhatsApp, balança de precisão em casa, né? Outras coisas que são destinadas à mercância de drogas. Não é E essa apenas o pessoa uso. não é apenas o uso em si, né? É muito comum a pessoa, a sociedade que não entende do assunto, né, no aspecto legislativo, confundir a figura do usuário com o traficante, porque visa somente a quantidade. Não é isso, né? A traficância, ela envolve não só a quantidade, obviamente, se a quantidade de drogas ela for elevada, né, vai ser difícil a pessoa pedir a desclassificação para o crime de uso de drogas. Mas o juiz, na hora dele fazer esse tipo de análise, ele analisa todos os aspectos que circundam aquela situação, né? Normalmente, a pessoa, quando ela é presa e acusada de tráfico de drogas, não só pelas drogas em si, é uma série de outras questões que levam à traficância, né? Apetrechos, às vezes, por exemplo, na questão da cocaína, é comum usar-se ácido bórico para poder fazer o refino da droga. Então, essas coisas associadas, elas Simboliza que não é só o que não consumo. são o consumo. É verdade. E a gente tem que, durante toda a semana, a gente tentou falar da doença, né? O consumidor, a pessoa que é viciada, que ela luta para tentar sair e também luta o tempo todo contra si mesmo, para não ficar o tempo todo viciado em busca da droga. Mas, doutor, vindo ao encontro do que você disse agora, o Supremo Tribunal está julgando, né, a descriminalização do uso dessas drogas. Então, é para achar um ponto de equilíbrio quem porta a droga ou quem é o traficante propriamente dito. É interessante julgar essa descriminalização? Eu tenho uma opinião pessoal totalmente contrária à descriminalização do uso de drogas. Por que que eu sou contra, tá? A traficância de hoje em dia,
né, as pessoas que vendem, comercializam drogas, elas se utilizam de portar pequena quantidade, né, várias vezes ao dia, para poder fazer o comércio. Isso já é difícil de ser controlado da forma como ocorre. Se houver essa descriminalização do uso, nós vamos ter um aumento do problema da saúde pública, tá? Porque pessoas que talvez não são adeptas à droga por ser, né, tidas como crime, né, pelo uso ser crime, elas vão passar a usar. E além disso, vai ser muito difícil de separar o usuário, pura e simplesmente a pessoa que efetivamente é usuário, do traficante, porque vários traficantes vão utilizar desse subterfúgio do consumo pessoal, né, dependendo, a gente não sabe ainda qual, né, que vai ser o viés que o Supremo vai adotar, se vai ser especificamente na quantidade ou se vão ser abordadas outras situações que envolvem o comércio, mas eu acho que vai facilitar vai mascarar efetivamente a pessoa que vende, vai passar como usuário, e eu não sou favorável com que isso aconteça, né? O gabinete do vereador Ivan Luiz tem essa bandeira de não deixar entrar quem não está e tentar tirar quem faz o uso da droga. Eu acho que isso vai escancarar, o uso vai ser descriminalizado, não só no aspecto legal, mas ele vai ser generalizado. Eu penso que não vai ser uma coisa salutar para o Brasil. Tanto é que está sendo julgado, e é muito complexo o assunto, né? Para achar esse ponto de equilíbrio, como você, doutor, disse, porque, na verdade, é aquela coisa de você tentar entender o divisor de águas, até onde o viciado é viciado e está portando, e é para o uso próprio, é aquela dependência química mesmo, e até onde pode ser que aquele pouquinho se transforme em um montante e aí fica um giro disfarçado, maquiando o problema que é o tráfico, né? O discurso que é adotado hoje da descriminalização é para desafogar penitenciários e o sistema judiciário. Vou explicar para vocês que hoje, se a pessoa não tem antecedentes criminais, ela não tem uma vida pregressa com a personalidade criminógena, é impossível essa pessoa ser presa e ficar presa por causa de uso de drogas. Porque o artigo 28 da lei, né, quando ela trata do uso de drogas, isso é um aspecto quase que tira a penalização. O juiz pode aplicar advertência, pode mandar a pessoa para comunidades terapêuticas, para assistir palestras. A pessoa não fica presa só pelo uso de drogas, serviço comunitário. Então, assim, eu acho que você tirar o caráter punitivo desse tipo de pessoas, né, para efetivamente tudo pode no mundo das drogas com relação ao uso, isso vai fazer com que outras pessoas que ainda não estão dentro desse universo passem a estar, como acontece hoje com o álcool, né? Na parte jurídica, você como advogado, acredito que já tenha vivenciado dentro do tribunal, né, esse julgamento. Existe alguns momentos, já passou pelas suas mãos, de que você sente que é um usuário, é um doente químico, e que foi julgado diferentemente do que ele realmente fazia? Por exemplo, ele era só um usuário e de repente ter perdido uma causa por ele ser só um usuário e estar pagando uma pena como tráfico? Sim, isso acontece em várias ocasiões. Eu peguei um processo uma certa época que eu consegui fazer com que o Tribunal de Minas Gerais entendesse que a pessoa não era traficante pelo histórico pregresso dessa pessoa em comunidades terapêuticas. Esse cidadão tinha uma mãe muito organizada e ela guardava todas as correspondências que eram enviadas, né, dele quando ele estava em tratamento para casa, né, para a clínica. Ele foi pego até com uma quantidade de drogas que não era desprezível, mas ele estava portando aquelas drogas naquele momento para poder vender, tá? Isso caracteriza o tráfico, mas para ele usar, ele não estava vendendo para outras pessoas e fazendo com que outras pessoas ficassem viciadas, né? O objetivo dele era, por exemplo, ele comprava de 5, vendia por 10 para ele fazer o próprio uso. Então o tribunal entendeu naquela situação que ele era um doente e não o penalizou, como o reverso também ocorre, né? As situações nas quais, como você perguntou, a pessoa é um usuário, mas por causa das circunstâncias que envolvem o ambiente que ela foi presa, né,
chamadas de telefone, às vezes a própria polícia militar fica com o telefone da pessoa, espera com que alguém ligue se a pessoa efetivamente falar sobre drogas, pode ser enquadrado como tráfico. Então, isso é comum no judiciário, né? E o papel do advogado nesse caso é poder mostrar para o juiz a real situação que Colher o envolve maior número de informações. para poder convencer o juiz. Naquele caso, houve a mercância, que é a comercialização, ou não, né? Se não houver, muito provavelmente a pessoa não vai ser enquadrada no crime de tráfico de drogas. Porque cumpriu uma pena justamente também para quem já é doente e usuário de droga, aí fica mais complexo ainda para a família tentar tirar essa pessoa desse mundo, né? Com certeza, porque, veja bem, o crime de tráfico de drogas é, no Brasil, um crime hediondo. E esse crime hoje, né, com o pacote anticrime que foi, em 2019, começou a vigorar, a pessoa, mesmo ela sendo primária de bons antecedentes, ela tem que passar 40% do tempo que ela foi condenada no regime fechado, para depois ela progredir para o semiaberto e depois ela progredir para o aberto. Então nós estamos falando aí do crime de drogas hoje, a pena mínima é de 5 anos e a máxima de 15, além de 1.500 de multa. Então, se a pessoa for condenada a 5 anos, 40% representa aí 2 anos em cárcere no regime fechado. Isso para uma família, né, dependendo das... Para toda a família é um impacto muito negativo, mas dependendo das condições familiares, às vezes aquela pessoa é até arrimo de família, né, pai, irmão que sustenta o outro, um doente, enfim. E aquela pessoa vai fazer falta dentro do universo familiar por causa, né, dessa condenação. Exato. Eu estou conversando, gente, com o doutor Tiago de Amorim, que é advogado, e a gente está falando aqui sobre a semana, né, voltada aí para combate contra as drogas. Doutor, num passado bem distante, quando você falava fulano é drogado, fulano, exemplo, é maconheiro, aquilo já caracterizava que é uma pessoa má, ruim, perigosa, né? E com o passar dos anos, a gente percebeu que o uso das drogas, ela acabou ficando assim um pouco banal, porque no passado você assustava com quem fazia o uso. E a gente percebeu que com a mudança dos tempos, a pessoa usuária, ela foi ficando um pouco mais doente. Parecia que no passado, se eu não estou errado, pode me corrigir, eu percebia que era só um usuário. Você via que a pessoa não chegava a ficar daquela forma assim. Também foi mudando as drogas, né? Então, assim, quando você via um usuário, nossa, fulano é isso, é perigoso, né? Ele está mexendo com droga. Hoje, é um doente que recebe a droga com facilidade, ela está aí em qualquer lugar, né? As pessoas têm a facilidade de encontrar para fazer o uso. E aí entra aquela parte que eu pergunto para você como advogado. Essa pessoa tem que ser julgada como um bandido ou como um doente? Eu acho que essa pergunta Porque é ela está interessante. fomentando o mercado, independentemente de ser viciado ou não. Sim, a pessoa, né, quando ela chega nessa situação, às vezes de vender a droga para poder tirar o dinheiro para ela usar, ela está causando um problema de saúde pública, né? O bem jurídico tutelado pela lei, né, que combate as drogas é a saúde pública. A lei, ela objetiva fazer com que a coletividade não pereça em razão da traficância. Então, sem dúvida, esse tipo de cidadão que está vendendo drogas para poder utilizar, né, ele está contribuindo para que outras pessoas elas caiam nesse ciclo vicioso e tão maléfico socialmente que é a droga. Eu penso que nós devemos separar e analisar com muito cuidado a situação de cada processado, sabe? Porque se a pessoa efetivamente for doente, né, o juiz inclusive pode reconhecer, existe a figura hoje do tráfico privilegiado, que é justamente para essas situações em que o Estado ele pune o indivíduo que é traficante, mas considerando a quantidade, se aquele indivíduo não fizer parte de organização criminosa e etc., o Estado pode reduzir a pena dele em até 2/3. Então nós estamos falando aí, por exemplo, esse caso que você citou. Imaginemos que nós tenhamos um cidadão, que ele é usuário, ele vende droga para poder obter o dinheiro para consumir a própria droga. Se o juiz assim reconhecer, o Estado não deixa de puni-lo. Ele vai ser condenado por tráfico, afinal de contas ele está vendendo,
mas ele vai ter uma causa de diminuição da pena dele, né? Se ela for de 2/3, nós estamos falando aí de 1 ano e 8 meses, e essa pessoa pode pegar um regime aberto. Nesse regime aberto, o juiz da execução penal vai certamente fixar obrigações que essa pessoa deve cumprir. E o Estado, nesse tipo de regime, ele opta por frequência ao CRAS, por exemplo, reuniões nas instituições que combatem as drogas, isso tudo objetivando a recuperação daquele indivíduo. Então nós teríamos aí, por exemplo, 1 ano e 8 meses, além de prestar serviços comunitários, né? Essa pessoa vai ter que frequentar, provar que frequentou, sob pena de regressão do regime, e ela voltar para o regime semiaberto e ela ter que ficar no cárcere. Então isso é uma chance que o Estado dá para o indivíduo. Ó, você está sendo punido que você fez errado, mas a sua situação particular, por eu reconhecer que você também é um usuário, a quantidade não foi tão expressiva, as consequências do crime não foram tão gravosas no seu caso concreto, eu vou fazer com que você fique no regime aberto sob essas condições. Interessante. E a gente percebe, doutor, porque quem está envolvido, a gente está dizendo aqui do usuário, né? A grande maioria, eu não sei a porcentagem, mas assim, eles entram e logo querem sair. É onde talvez é um caminho sem volta. Então, quer dizer, ele não gosta de estar ali como viciado. Ele não, depois que entra, ele deseja sair o tempo todo. É onde que entra o formato das associações, das pessoas que estão ali para resgatar essas pessoas. Porque, na verdade, se você perguntar, a maioria das pessoas viciadas que ficam ali, às vezes, roubando, buscando vender as coisas de dentro de casa, perde o serviço, elas não querem estar naquele momento vivenciando aquilo no olho do furacão. Elas querem se livrar daquilo. É onde que a gente imagina, né? Porque se ela usa e ela pretende sair, tem que ter uma mão amiga, né? Sim, e essa mão amiga, ela sempre é bem-vinda em quaisquer situações, porque essa pessoa é efetivamente um doente, precisa de ajuda. Tanto é, na própria lei, essa lei que eu citei, que é a 11.343 de 2006, nesse pacote anticrime foram inseridas alguns artigos. Tá? Eu vou citar aqui como exemplo o artigo 23, 24, 26A dessa lei foram modificados justamente para que faça o Estado acolher essa pessoa. Então tem lá, e nessa lei é interessante abordar que ela fala para o usuário e a família, né? Quando a pessoa é usuário de drogas, não só a sua própria saúde é prejudicada, mas a família também. E a própria lei reconhece isso, né? Tem alguns programas lá, inclusive de internação voluntária, está previsto na legislação de 2019 para cá, para poder fazer com que essa pessoa e também a família se recuperem. Então, o problema das drogas é tão gravoso, né, a ponto de não só atingir o indivíduo em si, a sociedade, a família adoece junto. Então, é muito importante que essa mão amiga venha também do Estado. Mas, como eu já disse anteriormente, eu não acho que descriminalizar é o único caminho para poder fazer isso, tal como está sendo levantado aí, né, pode ser deferido pelo Supremo. Eu acho que a gente tem que buscar outros meios, né, talvez engajar no esporte, em escolas profissionalizantes e outras portas, né, que impeçam essa Outras pessoa ferramentas, né? Que impeçam essa pessoa de ingressar nesse mundo, porque, como você disse, realmente é muito difícil a pessoa conseguir sair desse universo. Tem que primeiro acreditar nas pessoas que estão tentando ajudar, ter uma força de vontade muito grande, às vezes até usar a química, né, farmacêutica, remédios mesmo, usar terapia medicamentosa para poder tentar sair desse problema, e mesmo assim é difícil. É um assunto muito complexo, e achar um ponto de equilíbrio entre justiça e usuário é o que todo mundo espera, para que não haja injustiças, né, na hora das definições e decisões judiciais. Doutor, quero te convidar aqui, aproveitar que você está no nosso Em Pauta, o pessoal dentro da Associação Família de Caná, que é uma instituição sem fins lucrativos, está fazendo aí na Feirinha da Boa Vista, no próximo dia 2 de julho, domingo,
um atendimento a dependentes químicos, atendimento a codependentes, né, que são os familiares, internações das comunidades terapêuticas, encaminhamentos para grupos de apoio, aí vai ter abordagem, consultas, bazar e muito mais. É para fomentar esse pessoal que a gente acabou de dizer, que é uma mão amiga, a Associação Família de Caná. Está convidado domingo, dia 2, na Feirinha do Boa Vista. Agradeço muito pelo convite, certamente eu estarei lá, né? Nós vamos ter um espaço para orientação jurídica, até para poder mostrar, né, para as pessoas, para os jovens, né, o quão nefasto pode ser uma condenação pelo crime de tráfico de drogas. Hoje em dia, um cidadão de 18 anos aí que tem a vida toda pela frente, talvez por causa de um deslize, né, ele não vai poder, por exemplo, ocupar cargos públicos, porque ele não vai ter certidões favoráveis de antecedentes criminais. Se ele tiver uma função pública já e ele tiver uma condenação, ele pode perder essa função pública, ele vai ficar com aquele registro eternamente. Então, foi abordado 10 anos A famosa depois. ficha suja, né? Foi abordado 10 anos depois, a polícia vai ter aquela informação. Incidente. Existe até um processo, né, um incidente processual que chama reabilitação, que é justamente depois da pessoa, se ela for condenada a cumprir a pena 5 anos após ela não tiver nenhum outro processo, ela pode pedir essa reabilitação para poder limpar esses antecedentes, para não passar esse tipo de constrangimento. Mas isso tudo são transtornos, né? E é interessante mostrar para o jovem que as consequências, elas não são só para a saúde, mas para a vida social como um todo, elas podem ser eternas. Nós estaremos lá orientando e colaborando nesse aspecto jurídico também. É muito importante porque você, quando vá ao encontro dessa família de Caná, né? Que existem vários por aí também fazendo trabalho extraordinário, o importante não é só você chegar lá e saber, olha, está aqui a prevenção, não use. Isso já tem dezenas e dezenas de campanhas, mas quando você tem uma orientação também jurídica, né, para as pessoas entenderem as consequências, né? Se você mergulha nesse mundo, a conta chega e às vezes chega muito alta, né, doutor? E é muito triste, eu tenho várias situações lá de empresários, amigos meus que têm, por exemplo, um funcionário, fala assim, ô Tiago, olha para mim o que pode ser feito aqui. Em 2010, meu funcionário praticou um crime e agora em 2022, 2023 ele está sendo preso, mas ele não mexe com mais nada, agora ele se casou, ele tem família, ele está trabalhando, né? Já se passaram 12 anos, o que pode ser feito? Infelizmente há várias situações que a gente diz, nada. Ele praticou um crime, ele foi condenado, ele percorreu todas as instâncias do Poder Judiciário para tentar provar a inocência e não conseguiu, e agora a conta dele chegou. As consequências são agora. Então, né, isso é muito comum, a gente vê famílias devastadas por isso, e é importante fazer com que toda a sociedade entenda que a justiça, ela pode às vezes demorar, né, aquele velho ditado que ela tarda, mas não falha. Principalmente na seara criminal, isso ocorre muito e é muito triste ver, depois que a pessoa não tem mais aquela personalidade, regenerada, já está família totalmente e tudo mais. curada, não usa mais droga, ela vai pagar a conta, né? Juridicamente, é possível reverter esse quadro? Com provas, através da parte jurídica mesmo, de advogado? Se a pessoa, né, se ela já tiver sido condenada, né, e ela objetivar uma revisão criminal, ela tem que provar para o juiz que houve um fato novo ou que esse fato não era, ela não tinha ciência desse fato na época, que esse fato pode influenciar no julgamento. Então, um exemplo aqui, a pessoa foi condenada por um crime de tráfico de drogas, né? E aquele laudo laboratorial lá é necessário que seja feita uma perícia para poder constatar que efetivamente foi droga, e esse laudo descobre-se depois que esse laudo não era digno de fé. E aí, essa pessoa, se ela tivesse informação que por algum motivo aquele laudo lá, ele está maculado por essa razão, ela pode virar para o juiz e falar, ó, juiz, eu tenho um fato novo, não eram drogas que estavam, né, na minha posse, então eu quero ser submetido a um novo julgamento. Eu estou aqui com a prova e etc. Então, nesses casos é possível a revisão, né? Mas isso é muito difícil, é muito raro acontecer na justiça, né? Ao que a gente vê na prática, essas pessoas tendo que efetivamente cumprir a sentença por causa do que fizeram numa vida pregressa e que não era de acordo com a lei. Às isso é vezes muito uma triste. atitude impensada, né, num passado, reflete para a sua vida
pela frente para a vida toda, né? E principalmente quando a pessoa tem filhos, né? Às vezes o filho vai ter que conviver com a mãe, indo levar pertences para o pai no presídio e às vezes visitá-lo naquele ambiente, né? Que não é um ambiente fácil. As pessoas não têm noção do que é estar numa penitenciária. A gente que visita, né, clientes e outras pessoas, né, a OAB ela faz algumas abordagens para efetivamente ver a situação carcerária, já é um ambiente por si só muito carregado, é muito difícil estar ali, mesmo sabendo que você vai sair daqui meia hora. Você é só trabalho. Exatamente. E para quem vai com a emoção de ser um familiar, então, né? As pessoas devem pensar muito antes de cometer esse tipo de crime, né? Nós estamos falando especificamente das drogas, porque o ambiente de um cárcere é uma coisa deprimente. Se a pessoa tiver um mínimo de dignidade humana, ela não vai querer voltar para lá nunca mais. Então, tem que pensar muito bem antes de cometer qualquer tipo de infração dessa espécie. Exatamente. Gente, conversei aqui com o Tiago de Amorim Miranda, que é advogado, ele faz parte da coordenação jurídica do gabinete do vereador Ivan Luiz. Obrigado pela sua participação, Tiago. São assim, informações importantíssimas aqui, que fomentou bastante aqui o nosso tema durante toda a semana que nós falamos sobre combate às drogas. Eu agradeço muito pelo convite, né? Eu espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para que os ouvintes saibam as consequências ou aspectos criminais das drogas e que as pessoas, de um modo geral, evitem ao máximo, né, o uso, comercialização, qualquer tipo de coisa, nada relacionado à droga é bom. O que é bom é só o trabalho que as pessoas que tentam tirar os usuários e a família dessa situação fazem, e isso é uma coisa louvável, tal como a família de Caná, né, o próprio vereador Ivan Luiz aí no seu dia a dia. Essas pessoas têm que ser aplaudidas porque é como se fosse enxugar gelo, né? O problema ele é crescente e tudo que nós pudermos fazer para fazer essas pessoas continuarem se empenhando, a sociedade deve colaborar porque isso é um problema social como um todo. Como diz o vereador Ivan, temos que continuar enxugando o gelo, senão alguém morre afogado. Exatamente. Muito bem, gente. E assim fizemos mais um Em Pauta, Rádio Câmara 103,5, TV Câmara, canal 11.2 digital.